Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica, eu vou agora entrar num próximo tópico. O tópico de hoje é reta. Então, só revisando as videoaulas que nós já tivemos. Então, nós já vimos essa primeira parte, né, sobre ponto, que foi plano cartesiano, distância entre dois pontos, coordenadas do ponto médio de um segmento de reta e condição de alinhamento de três pontos. Então, para hoje, nós vamos iniciar o conteúdo de reta e vamos ver a equação geral da reta. Então, vamos lá. Dados dois pontos distintos, A e B, de coordenadas x de A e y de A, e B, x de B e y de B, pertencentes a essa reta R, vamos determinar uma relação entre as coordenadas de um ponto genérico, esse ponto P, de coordenadas x e y, também pertencente a essa reta R. Então, pela condição de alinhamento para os pontos A, B e P, podemos escrever que se a gente tem, né, que esses pontos A, B e P, eles estão alinhados aqui, então a condição é de que o determinante seja igual a zero. Então, se a gente colocar as coordenadas do ponto P, x e y, coordenadas do ponto A, x de A, y de A, as coordenadas do ponto B, x de B, y de B, a gente completa aqui com 1 e vamos colocar esse determinante igual a zero. Agora, vamos resolver esse determinante utilizando como método a regra de Sarri. Então, vou colocar aqui, ó, o cálculo aqui em cima. Vou repetir a primeira e a segunda coluna. E vamos fazer a multiplicação aqui das diagonais, né? Então, aqui a gente faz x vezes y de A vezes 1, vai dar y A vezes x, né? Aí aqui, y vezes 1, y vezes x de B, vamos ter x de B, y. E aqui a gente vai ter x de A vezes y de B, vezes 1, x de A vezes y de B. Aí agora a gente vai fazer voltando fica com o sinal contrário. Aí então, aqui nós temos x de A vezes y, x de A, y. Aí aqui, y de B vezes x, y de B vezes x, vezes 1, né, y de B vezes x. E agora, por último, aqui, menos x de B vezes y de A. Todo mundo igual a zero. Agora eu vou organizar, certo? Vou colocar aqui quem é x, né, pertinho do outro. Aí então nós vamos ter aqui y de A, x, menos y de B, x. Aí agora a gente tem esse aqui, mais x de B, y. Aqui, menos x de A, y. E aqui sobrou mais x de A, y de B, menos x de B, y de A, igual a zero. Agora, a gente pode colocar aqui, ó, em evidência o x. Aí vamos ficar com y de A menos y de B vezes x. Aí aqui, ó, a gente tem o y para colocar em evidência, mais x de B menos x de A, y. E agora a gente repete o que sobrou, mais x de A, y de B, menos x de B, y de A, todo mundo igual a zero. Como nesse determinante as únicas variáveis são x e y, certo? Os outros elementos são números reais conhecidos, então assim a gente pode dizer que y de A menos y de B a gente vai chamar de A,
x de B menos x de A gente vai chamar de B. E x de A, YB menos x de B, Y de A gente vai chamar de C. Não sendo A e B simultaneamente nulos, tá? Então, porque nesse caso, se a gente tiver A e B nulos, então a gente vai ter que A vai ser igual a B, que vai ser igual a 0. A gente viu que os pontos eram distintos, A e B distintos. Então, se a gente disser que A e B é igual a 0, então a gente vai ter que Y de A vai ser igual a Y de B. E se a gente disser que B é 0, a gente vai ter que X de A é igual a X de B. E isso vai contradizer a primeira hipótese que a gente falou. A gente disse, dado uma reta com pontos A e B distintos, vamos escrever a equação da reta R, onde nessa reta também vamos ter um ponto P, onde A e B são distintos. Então, a gente não pode dizer, né, que A e que B é igual a 0. Vamos aqui escrever a nossa equação da reta, certo? Então, vamos ficar com AX mais BY mais C igual a 0. Então, essa é a equação geral da reta. Vamos fazer agora alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor a matéria. Muito bem, vamos fazer agora esse primeiro exemplo. Obter a equação geral da reta R que passa pelos pontos A e B. Então, nesse primeiro momento, a gente vai considerar um ponto P de coordenadas x e y como um ponto qualquer pertencente a essa reta R. Ele está alinhado com esses pontos A e B. Então, pela condição de alinhamento de 3 pontos, a gente vai escrever, né, o determinante assim. Vamos colocar as coordenadas do ponto P, vamos colocar as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Aqui a gente coloca 1 e a gente vai dizer que esse determinante é igual a 0, porque é assim que é a condição de alinhamento de 3 pontos. Aí então, aqui para resolver, vou usar a regra de Sarrin, vou repetir a primeira e a segunda coluna. X e Y, menos 1 e 3, 3 e 2. E vamos igualar esse determinante a 0. Então, a gente vai fazer aqui a multiplicação da diagonal principal, conservando o sinal. E depois, a gente vai fazer a multiplicação das diagonais secundárias. E aí, a gente vai vir com o sinal invertido. Então, vamos lá. X vezes 3, vezes 1, 3x. Aí, aqui, y vezes 1, y vezes 3, 3y. Aí, aqui, menos 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Aí agora a gente vai fazer voltando. Aí então aqui vai dar menos, por menos vai dar mais. 1 vezes y, y. Aí aqui, ó, vai dar mais. Então vem pra cá, menos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. E aqui também vai dar mais, vem pra cá, menos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Todo mundo igual a 0. Aí agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Eu tenho aqui mais 3x menos 2x. Então vai dar igual a x. Aí tenho aqui, ó, mais 3y mais 1y, que vai dar mais 4y. E aqui nós temos menos 2, menos 9, que vai dar menos 11, igual a 0. Portanto, a equação da reta que passa pelos pontos
A e B é esta daqui. X mais 4y menos 11 igual a 0. Vamos agora fazer outro exemplo. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Por exemplo, se eu tenho uma constante K pertencente aos reais e eu tenho essa constante K que multiplica aqui, ó, essa equação da reta. Isso daqui vai representar uma família de equações que podem descrever essa reta aqui que passa por esses pontos A e B. Embora, por conveniência, optamos pela equação que tenha os menores coeficientes inteiros. Qualquer equação dessa família será considerada a equação geral da reta que passa por esses pontos A, B, certo? Então aqui é só uma observação, só uma ressalva para enriquecer melhor aí o conteúdo. Vamos fazer agora o segundo exemplo. Verificar se o ponto P pertence à reta S, cuja equação é x menos 3y mais 3 igual a 0. Então, para que esse ponto P de coordenadas x igual a 3y igual a 2 pertença à reta S, suas coordenadas devem satisfazer a equação dessa reta. Então, o que é satisfazer? É a gente substituir aqui, ó, o x igual a 3 e o y igual a 2 nessa equação. Então, vai ficar desse jeito. Eu tenho que x menos 3y mais 3 tem que ser igual a 0. Então, aqui eu tenho 3 vezes 2, 6, mais 3 igual a 0. Então, eu tenho aqui menos 6 e aqui 3 mais 3 dá 6. Menos 6 mais 6 dá igual a 0. 0 igual a 0 é uma sentença verdadeira. Se 0 igual a 0 é uma sentença verdadeira, então o ponto 3 e 2 pertencem à reta S, cuja equação é x menos 3y mais 3. Então, esse ponto P pertence à reta S. Vamos fazer outra questão. Muito bem. Aí aqui o terceiro e último exemplo. Obter a equação da reta R que passa pelos pontos A e B e determinar os seus pontos de intersecção com os eixos X e Y. Então, seja um ponto P qualquer de coordenadas X e Y, um ponto pertencente a essa reta R e de tal maneira que os pontos A e B estejam alinhados. Então, se eles vão estar alinhados, então a gente vai organizar aqui o determinante x, y e 1. As coordenadas de A, 3 e 1, coloco 1 aqui, 2 e 4. E vamos resolver esse determinante igualando ele a 0. A gente está utilizando a regra de Sarrin, então vamos repetir a primeira e a segunda coluna. X e y, 3 e 1, 2 e 4. E vamos igualar o determinante a 0. Então, aqui a gente vai multiplicar, vai dar x vezes 1, x. Aí, aqui vai dar 2 vezes y, 2y. E aqui, 3 vezes 4, 12. Aí, agora, voltando, dá mais vem pra cá menos. 3 vezes y, 3y. Aí, agora, 4 vezes x, 4x. E aqui 2 vezes 1, 2. Todo mundo igual a 0. Aí, então, aqui eu vou fazer x com x. Então, 1x menos 4x vai dar menos 3x. Mais 2 menos 3y, aí a gente vai ter menos y. E aqui mais 12 menos 2 mais 10 igual a 0. Então, temos aqui a equação geral da reta. Só um momento.